Quem achou diz amém. Diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar de novo, mais uma vez? Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque, como sempre, Deus, a Tua palavra ela tem muito para nos ensinar. Nós Te louvamos, Pai, porque nós temos liberdade de abrir as nossas Bíblias, de ler as nossas Bíblias, de conversar sobre as coisas do Senhor. Nós moramos num país onde nós temos liberdade para isso, Pai. Mas nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente aproveita da nossa liberdade para nos omitir do Teu chamado. Muitas e muitas vezes nós temos, ao invés de obedecer o Senhor, de ouvir o que o Senhor tem para dizer, nós temos nos omitido. Nós não temos feito nada. Então eu oro para que o Senhor desperte a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós chamamos Mateus 28, 19 e 20 de a grande o quê? Comissão. Por que é a grande comissão? Por que a gente chama esse texto assim? Nosso dever é qual? Naquele texto de Mateus 28 que a gente leu, Jesus está comissionando, ou seja, está enviando quem? Os seus discípulos, ou seja, nós, para ir por todo mundo, fazer o quê? Pregar o Evangelho, ensinar, batizar, ou seja, fazer discípulos. Na semana passada nós falamos que a visão da nossa igreja é nós sermos discípulos que fazem discípulos. Ontem a missionária falou de uma estatística interessante aqui, que eu também vi essa semana, né? Que a grande maioria das pessoas convidaria alguém para vir na igreja. A grande maioria das pessoas veio para a igreja porque foi convidada. Mas só 2% convida. Só 2% chama as pessoas, fala de Jesus para as pessoas, compartilha sua fé. Então, na verdade, nós não estamos cumprindo a grande comissão, nós estamos nos omitindo. Por isso que eu quero falar hoje à noite sobre a grande omissão. Tem um livro que eu já falei muitas vezes para vocês aqui, e você sabe que eu sou repetitivo, né? Então vou repetir, vou dizer de novo. Se você não leu, fica a dica, pode anotar aí se tem papel e caneta. Se chama O Cristão Ateu. E o subtítulo do livro é Crendo em Jesus, mas vivendo como se ele não existisse. O cristão
diz que é crente, mas vive como se não fosse. E o capítulo de número 11 desse livro, ele fala justamente sobre crer em Jesus, mas não compartilhar a fé com as pessoas. Então é pensando neste capítulo 11 desse livro que eu quero compartilhar esse assunto com você hoje, da grande omissão. Porque a gente está vivendo tempos onde está na moda dizer que é crente. Tem muita gente que se diz cristã, até gente famosa. Mas ao mesmo tempo que muitos frequentam cultos, muitos usam camiseta gospel, escrito lugar de restauração, ou outra coisa parecida, Jesus. Enquanto muitos cantam louvores e gostam de ouvir louvores, enquanto muitas pessoas não cristãs colocam lá no seu Instagram o café com Deus Pai todo dia, porque está na moda. E não é que você não possa ler o café com Deus Pai, é uma bênção, tá? Isso tem em casa lá, a gente lê, é muito bom. Mas o que eu quero dizer é que tem muita gente lendo o café com Deus Pai como se fosse um jornal, uma revista, uma outra leitura qualquer do dia. Mas essas pessoas leem o café com Deus Pai de manhã, saem para trabalhar e esquecem que são cristãs, não compartilham a fé com ninguém, não falam de Jesus para ninguém, não convidam ninguém para o PGM, não convidam ninguém para o culto. É o famoso 007, né? Você sabe, né? O espião, né? Aquele que ninguém sabe quem é. Por que a gente não evangeliza? Por que muito crente nem sabe evangelizar? Ah, pastor, não sei o que falar. É o que eu mais ouço. E eu sempre digo, você sabe sim. Algum versículo você memorizou, algum testemunho você tem para contar. Você pode compartilhar com a pessoa que Jesus fez na sua vida, mas abre a boca e fala. Deus nos chamou para ir pelo mundo e pregar, ou seja, falar o quê? O Evangelho. Então é como se nós não estivéssemos vivendo a grande comissão ordenada por Jesus, mas sim a grande omissão. Ou seja, nós conhecemos o mandado de Jesus, mas nós negligenciamos esse mandado, essa ordem, essa comissão. John Stott disse que a missão não é uma opção para alguns, ela é uma obrigação para todos que confessam o nome de Cristo. Se a grande comissão é o coração da igreja, a grande omissão é o câncer que a enfraquece. A grande omissão é o câncer que enfraquece as igrejas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo ele elogia os irmãos daquela igreja, no versículo 8, né? Porque ele diz assim: porque partindo de vocês propagou-se, e essa palavra eu coloquei até no grego ali, como é que é? Está escrito ali, não vamos ler, né? Mas está escrito ali no grego, como é que é? Que significa ecoou como um trovão. Ele está dizendo, a palavra de vocês ecoou como um trovão a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte a fé de vocês em Deus se tornou conhecida. A fé deles não era uma fé silenciosa, a fé deles ecoava como um trovão. Como é que é um trovão, irmãos? Faz barulho, assusta. Se o cara está sentado ali dormindo, cai um trovão, leva um susto e acorda. Paulo está dizendo que a fé deles não ficou em silêncio. Muito diferente de hoje em dia, onde existem muitos crentes guardando o evangelho só para si. Falei disso vários domingos aqui. Engordando espiritualmente, acumulando para si e não repartindo com os outros.
Isso é a grande omissão. É exatamente o oposto do que Jesus mandou eu e você fazermos. Jesus não mandou a gente ir por todo mundo e ficar quietinho e fingir que não é crente. Ele mandou a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura significa o quê? Todo mundo, toda oportunidade que eu tiver, todo mundo que passar na minha frente, todos que eu conseguir, todos que eu puder, todos que me derem um pouquinho de chance para eu falar, eu vou falar. Eu sempre falo da minha mãe porque ela aproveita as oportunidades. E é impressionante, né? Pode estar na parada de ônibus assim, alguém vai chegar para conversar com ela, não sei o que ela tem. E ela fala de Jesus. E é isso. É assim que tem que ser. A gente não pode perder a oportunidade. Tem que falar de Jesus, porque Jesus é a nossa vida, é aquilo que a gente tem de mais precioso. A gente precisa compartilhar. E aí em João capítulo 4, que a gente leu, Jesus vai nos mostrar como é que a gente rompe essa omissão e vive na missão. Como é que eu faço isso? Como romper a grande omissão para viver a grande comissão? Primeira coisa, você precisa estar atento às oportunidades da vida. Versículo 32. Os discípulos estavam famintos, eles queriam comer. Jesus falou para eles: eu tenho para comer uma coisa que vocês nem sabem o que é. Enquanto os discípulos estavam preocupados com a comida, ou seja, com as coisas desse mundo, dessa vida, Jesus, ele estava vendo uma oportunidade. Qual era a oportunidade? De evangelizar pessoas sedentas. Jesus disse: para mim, mais importante do que comer é cuidar dessas pessoas, é falar de Jesus para essa mulher, para esse povo aqui que precisa de mim. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está preocupado demais com a comida, com a roupa, com as coisas dessa vida. E Jesus disse que a gente não tem que andar ansioso com isso, que a gente não tem que ficar preocupado com isso. Mas a gente anda às vezes preocupado com isso. E a gente gasta todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, toda a nossa energia em coisas dessa vida, que vão perecer, em comida que perece. Quando Jesus está dizendo para nós que o mais importante são as pessoas que passam na nossa vida, as oportunidades que a gente tem, e a gente não sabe o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que passou por nós e a gente cuidou, abençoou, estendeu a mão, deu um abraço. Palavra usada por Pedro em 1 Pedro 3,15, Pedro vai dizer que a gente tem que estar sempre preparado para responder. Qual é a razão da nossa fé? E a palavra usada para responder aqui é apologia. Essa palavra vocês conhecem? É apologia, traduzido para o português, né? Que significa dar uma defesa, dar uma razão clara para aquilo que você acredita. Defender a sua fé. Apologética, que a gente chama na teologia, é a defesa da fé. Então nós temos que estar preparados, irmãos, para todas as oportunidades que a gente tiver, a gente defender a nossa fé. Falar de Jesus com as pessoas. Não perder a oportunidade. Quantas oportunidades de testemunho nós temos deixado passar, irmãos? Quantas e quantas vezes a gente poderia ter falado e não falou, porque a gente teve medo, vergonha, pressa. Já falei aqui também várias vezes, né? Quando você pergunta para uma pessoa se está tudo bem, você tem que estar preparado para ela responder que não. Porque o automático, o que a gente espera que a pessoa responda, é que sim, está tudo bem, e cada um segue o seu caminho. Mas uma vez alguém me contou essa história de que o cara chegou e perguntou: está tudo bem? E o outro respondeu: não sei, tu tem tempo para me ouvir? Não tem. Ah, então está tudo bem. A gente tem que ter tempo para ouvir os outros.
A gente tem que estar disponível para as oportunidades. Às vezes a oportunidade vai nos atrasar para alguma coisa, vai nos custar alguma coisa, vai nos exigir um esforço, mas nós precisamos estar atentos às oportunidades, porque elas aparecem todos os dias. É ou não é verdade? Lá no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na família, alguém sedento vai aparecer e a gente precisa aproveitar as oportunidades. O problema não é falta de portas abertas, o problema é distração. Já falei outro dia sobre distração aqui. Nós andamos muito distraídos, irmãos. As pessoas já não moram mais no olho das outras, elas não gastam tempo conversando, elas não caminham a segunda milha, porque a gente está sempre com a agenda cheia, né? Estava falando com a Thaís hoje de manhã sobre isso. Impressionante como as crianças hoje em dia têm agenda de adulto. Falando dos alunos dela da escola, né? É balé, futebol, é computador, é inglês, é não sei o que, natação. A criança não tem tempo de ficar com o pai e a mãe. E o pai e a mãe querem dar o bom e melhor para o filho, querem abençoar a vida do filho, muitas vezes. Só que a melhor coisa que um filho e uma filha pode ter é a presença de pai e mãe. Só que a gente anda correndo e a gente faz os nossos filhos correndo. E aí a gente se esbarra em casa de vez em quando. E isso é um problema. Na sexta-feira agora nós fomos lá na Montserrat e tinha um casal de missionários americanos falando lá, e eles têm livros sobre família, né? Nós até compramos 3 livros deles, e um fala disso. A esposa lá, a Dorothy, missionária, 80, quase 90 anos, né? Ela já nem caminha muito bem, assim. E é Dorothy Patterson, acho que é isso. E ele não lembra o primeiro nome, mas é a doutora em teologia. E então nós compramos um livro e eu comecei a ler hoje. O livro falava disso, sobre essa coisa da rotina corrida, louca, que a gente não para e as famílias não têm mais tempo juntos. E a gente está muito distraído com muita coisa, e o que é mais importante a gente não está dando tanta bola, porque a gente não tem nem tempo para pensar. Então a gente precisa cuidar com as distrações, irmãos. E aí quando a gente tem a oportunidade de estar com o filho ou filha, no pouco tempo que a gente larga o celular na mão deles, para que eles possam se distrair e não nos atrapalhar. Nós temos que aproveitar as oportunidades que a gente tem de estar em família, sentar na mesa, voltar a sentar na mesa, na cadeira, né? Sentar à mesa. Nós precisamos voltar a comer juntos à mesa. A maioria das famílias do Brasil hoje comem no sofá, um de cada vez, não é nem todo mundo junto. A mãe às vezes nem come, né? Porque o pai não ajuda, daí ela tem que dar conta das crianças da casa e não consegue nem comer. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar com as distrações, porque a gente está perdendo a oportunidade. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Segunda coisa, para deixar a missão e viver a comissão, eu preciso me alinhar com a visão e a vontade de Deus. O que Jesus vai dizer no versículo 34? A minha comida é fazer a vontade de Deus, vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. Jesus não tinha só uma missão, ele era consumido pela vontade de Deus na vida dele. Jesus vivia centrado naquilo que ele foi incumbido de fazer. A vontade do Pai era mais vital para ele, mais importante para ele que comer. Mais importante que o pão, mais importante que a água, mais importante que a diversão, mais importante que o dinheiro, mais importante que o prazer, mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida, precisa ser fazer a vontade do Pai.
Agostinho escreveu o seguinte: o homem foi feito para Deus, e o seu coração estará inquieto até descansar nele. A mesma inquietação que Jesus tinha, ela precisa nos mover. O mesmo sentimento que consumia Jesus precisa consumir a mim e a você. Enquanto nós não cumprimos a vontade de Deus, a vontade de Deus em alcançar os perdidos, a vontade de Deus em ir por todo mundo e pregar o Evangelho, enquanto nós não cumprirmos essa vontade, nós que somos discípulos, a nossa alma não se sacia. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Terceira coisa, veja o mundo com olhos espirituais. Aí Jesus, no versículo 35, fala para eles assim: abram os olhos. Ei, abram os olhos, ele diz. Vejam, olhem para os campos. Os campos não estão maduros para a colheita? Versículo 35, né? Jesus usa o verbo aqui, teaomai, que significa contemplar atentamente, perceber. Os discípulos viam pessoas comuns. Jesus via almas sedentas. Às vezes, irmãos, vem missionários aqui. E missionário normalmente traz estatísticas. E a gente olha para aquelas estatísticas e a gente vê números. Mas a gente precisa entender que por trás de cada número daqueles tem uma alma sedenta. Jesus, ele via pessoas, ele se compadecia das pessoas, ele amava as pessoas. Às vezes, meus irmãos, a gente só olha para as coisas com os olhos naturais, e aí a gente passa no centro da cidade, a gente vê um monte de morador de rua, e a gente acha que aquilo ali já virou parte da decoração da cidade. A gente já não sente mais nada. Ah, mas é que a gente dá desculpa, a gente coloca a culpa naquelas pessoas. Mas o que a gente está fazendo de efetivo? Efetivamente, o que a gente está fazendo para abençoar, para ajudar, para tirar elas dessa vida? A grande omissão, ela acontece quando a gente só olha para as coisas com os olhos naturais. Quando a gente vê as estatísticas como números e não como pessoas. Mas a fé em Jesus, ela abre os nossos olhos para que a gente possa ver os nossos vizinhos, para que a gente possa ver os nossos colegas de trabalho, para que a gente possa ver os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, não apenas como alguém que a gente conhece, mas como campos que estão maduros para a colheita. Você precisa olhar para a sua família, e na sua família você precisa ver um campo maduro para a colheita. A sua vizinhança, o seu trabalho, a sua escola é um campo maduro para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita, irmãos. As pessoas estão sedentas. Já me disseram que não, as pessoas não querem Deus, não querem Jesus. Isso não é verdade. As últimas vezes que nós saímos aqui pela rua falando de Jesus para as pessoas, batendo nas portas, nós ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que nos receberam bem e ficaram felizes, né, Esther? As pessoas ficaram felizes de ouvir de Jesus, de
ouvir uma música, uma oração, uma palavra, um versículo. Mas a gente fica no nosso cantinho, sossegado, né? A gente acha que está confortável, que está tudo bem. A gente tem a nossa agenda. Evangelismo, Deus me livre, isso aí deixa para quem tem mais tempo que eu, mais saúde. Mas é para todos. Às vezes a gente acha que missões é uns orando, outros contribuindo e outros indo. Mas não, missões é todos orando, todos contribuindo e todos indo. Alguns vão receber um chamado específico de Deus para um lugar, enfim, vão viajar, vão fazer missão transcultural, como a missionária que nós tivemos ontem aqui, que veio do Rio de Janeiro e da Caxias. Mas todos nós somos chamados por Deus, comissionados por Deus. Entende? Então todos precisamos orar, todos precisamos contribuir e todos precisamos falar de Jesus para as pessoas. Faça a sua parte e faça ela com excelência. O versículo 37 vai dizer: um semeia, o outro colhe. No reino, ninguém faz tudo, mas cada um tem uma parte para fazer. O verbo aqui, semear, aponta para o trabalho paciente, enquanto o verbo colher, para a alegria da frutificação. Semear exige um trabalho paciente. Às vezes, alguém vai semear por anos numa terra e não vai ver os frutos. E vão se passar anos, talvez décadas, e outra pessoa vai colher os frutos. Charles Spurgeon dizia que aquele que nunca tenta levar alguém a Cristo, dificilmente pode estar seguro de ter encontrado Cristo. Interessante essa frase, né? Vou repetir. Aquele que nunca tenta levar alguém a Cristo, dificilmente pode estar seguro de ter encontrado Cristo, porque é natural de quem tem Jesus querer falar de Jesus para as pessoas. É natural. Se você nunca tem vontade de falar de Cristo para alguém, talvez esteja na hora de rever os seus conceitos. Tem alguma coisa errada. Quinta coisa, além de você fazer a sua parte com excelência, você precisa entender que você não faz nada sozinho. Jesus diz no 38: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho. A nossa missão, irmãos, ela é coletiva, intergeracional e cooperativa. Paulo planta, Apolo rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Está em 1 Coríntios 13, versículo 6. Coletiva, intergeracional e cooperativa. O trabalho não é meu, não é seu, é de Deus. Cada um faz a sua parte, mas quem dá o crescimento é Deus. A obra é de Deus. A igreja não tem dono. Aliás, tem um, né? Jesus, o noivo. Ele é o dono, ele é o Senhor da igreja. Nós somos todos servos. Todos servos. E como dizia o pastor Herman Neffa, né? Quem não serve, não serve. Nós estamos todos aqui para servir. A omissão, ela nasce quando você espera que outra pessoa faça o que Deus mandou você fazer. Vou chamar o pastor lá na minha casa para falar de Jesus para minha mãe. Pode chamar, eu posso ir, mas é bem provável que Deus quer que você fale para mim.
fazer um grupo lá em casa de amigos meus que eu quero que ouçam Jesus, e eu vou chamar o Cris e a Tati, que são os líderes dos jovens, para eles falarem de Jesus. Pode chamar, eles vão com prazer, mas você também tem boca, você também foi chamado por Jesus, e você pode falar. Entende? Mas nós aprendemos que a oração do pastor tem mais poder, ainda mais se ele tiver de terno e gravata. Aí, mas meus amados, a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não de um pastor, né? Não é que o pastor não possa, não queira e não goste de orar por você. É uma alegria se você me convidar para orar por você, mas você pode orar. Deus te deu autoridade, te chamou como filho. Você tem autoridade para orar, para falar, para compartilhar sua fé. Não fique esperando que a pessoa aceite um convite seu para vir na igreja, para ouvir uma mensagem. Você pode falar de Jesus. Sexta coisa, mantenha o seu foco nas vidas restauradas. Muitos, 39, né? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Que mulher era essa? Vocês lembram da história da mulher? A mulher que estava ao meio-dia no poço tirando água, porque ela não podia ir a outro horário, porque ela tinha que ficar escondida, porque ela era adúltera. Uma mulher que tinha tido um monte de casamentos, e agora ela estava ajuntada, estava em união estável, agora. E aí Jesus diz para ela assim: chama teu marido. E ela, tenta dar uma volta em Jesus. Eu não tenho marido. E Jesus diz: tá bom, eu queria que tu falasse, mas já que tu não falou, deixa para mim. Jesus disse: eu sei que tu não tem marido, eu sei que tu está em pecado, eu preciso que tu confesse o teu pecado. Fala tu. Porque é assim, Jesus nos dá a oportunidade da gente falar, da gente confessar, pedir perdão. Se a gente não faz, Ele nos dá outra oportunidade, Ele traz a luz para que a gente se arrependa. E aí essa mulher, pecadora, terrível, que as pessoas da cidade condenavam, se converte. E por causa dessa mulher, o que acontece? Versículo 39. Muitos creram. O testemunho daquela mulher não era perfeito, mas era de verdade. A transformação dela foi a semente para a transformação de muita gente. A missão não é sobre estatísticas, não é sobre programas, não é sobre cultos missionários, não é sobre arrecadar recursos. A missão é sobre pessoas. No final das contas, nós estamos pensando nas pessoas que vão ser abençoadas pela nossa oferta, pela nossa oração, pela nossa visita lá no campo de missionário. Então a gente precisa pensar sempre que por trás de toda essa campanha de missões que a gente faz, tem gente, e a gente precisa, nosso foco precisa ser nas pessoas. Nas pessoas. A maior tragédia da omissão é que tem vida deixando de ser alcançada, enquanto a gente está confortável no nosso sofá. Enquanto a gente está confortável na nossa casa, tem gente morrendo e indo para o inferno. Essa semana a gente viu uma história triste, um jovem, homem de Deus, que perdeu a vida simplesmente porque falava de Jesus e porque ele pensava diferente de muitas pessoas, diferente do mundo, assassinaram ele.
Mas esse jovem, ele gastou a vida dele, literalmente. Ele deu tudo que ele tinha. Assim como os discípulos, muitos deles, né? Outro dia eu postei um vídeo, até minha mãe até perguntou se era um filme, né? Era só um videozinho de inteligência artificial, que ele era como se os discípulos estivessem, né, depois que Jesus morreu, juntos. E aí Pedro diz assim: eu tenho uma ideia, vamos mentir que Jesus ressuscitou, a gente rouba o corpo dele e a gente mente que ele ressuscitou, a gente esconde, né? E os outros: tá bom, o que a gente vai ganhar com isso? Nós vamos todos ser mortos. Eles comemorando assim: nós vamos ser decapitados. Aí tem um deles que diz assim: eu acho que essa ideia não está muito boa, né? Se a palavra de Deus fosse mentira, ninguém estaria morrendo por ela, né? Mas nós temos a verdade, irmãos. Só que nós tratamos a verdade como se fosse mentira. E as pessoas do mundo que têm a mentira, vivem a mentira como se fosse uma verdade. Nós precisamos parar de nos omitir. A grande omissão é quando você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos lembra: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando? Pecando? Se você sabe o que precisa fazer, mas não faz, você está pecando. E aí Jesus vai concluir em João 4,42, que eu estou terminando. Agora cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. João vai concluir, né, contando a história, dizendo que as pessoas disseram: agora cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. O testemunho de uma mulher imperfeita, que aproveitou a oportunidade, gerou um avivamento em Samaria. E aí eu te pergunto, para terminar: e nós vamos ser a geração do avivamento ou nós vamos ser a geração da missão? O que você me diz? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar, Pai, as nossas vidas diante do Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor venha reacender a chama missionária nos nossos corações, que o Senhor venha nos lembrar, Deus, de que nós somos, Deus, fruto de obra missionária, que se não fosse, Deus, pelo trabalho missionário, nós não teríamos ouvido falar do Senhor, Pai. O Teu Evangelho não teria chegado no Brasil, não teria chegado até nós não teríamos ouvido o Evangelho. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado muitas pessoas dispostas a compartilhar a sua fé. E eu oro para que nessa igreja, Pai, o Senhor levante discípulos. Levante, Deus, pessoas que têm alegria, que têm brilho no olho para falar do Senhor. Pessoas, Deus, que transbordam Jesus. Que cada um de nós possa ser um missionário onde quer que a gente vá, e a gente possa pregar a Tua palavra até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém.